todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E no giro de notícias de hoje eu vou comentar sobre a liminar que suspende a etapa da videoaula do concurso de professores do Estado de São Paulo. Também eu vou comentar sobre a prorrogação dos contratos de professores na Prefeitura de São Paulo e como isso pode impactar na primeira convocação dos concursos de PEIF e professor de Fundamental 2 e médio, como também eu vou comentar sobre a convocação para a prova de títulos do concurso de professores de São Caetano do Sul. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para outros concursos, como os concursos da Prefeitura de São Paulo, PIATE, Mogi das Cruzes e Osasco, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir os meus produtos, beleza? A primeira parte desse vídeo é sobre o concurso de professores do Estado de São Paulo. Na sexta-feira, dia 15 de dezembro, foi concedida uma liminar para a POESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, no qual suspende a etapa da videoaula e também recoloca aqueles candidatos que foram eliminados do concurso por conta de terem zerado na videoaula ou tirado nota insuficiente, que eram no mínimo 10 pontos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link no qual vocês encontram esse boletim aqui da POESP e eu vou ler com vocês apenas o penúltimo parágrafo, porque muitas pessoas estão na dúvida, que no caso estão entendendo que essa liminar apenas recoloca aqueles candidatos que foram eliminados na videoaula de volta no certame, mas que quem tinha passado na videoaula continua com a sua nota. Não. Ante o exposto, defiro a liminar suspendendo o requisito de gravação e envio da videoaula, determinando a imediata reintegração de todos os candidatos excluídos em tal etapa para que possam prosseguir no concurso. Portanto, essa liminar suspende a gravação e o envio de aula. Então, até mesmo aqueles professores que não enviaram a videoaula, mas chegaram a fazer a prova objetiva e discursiva, estão de volta aqui no concurso. Isso mesmo. E se você passou na videoaula, tirou 20, 30, 40 pontos, terá sim essa nota retirada. E como isso vai impactar na classificação, que por enquanto é prévia? Eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu fiz para professor de geografia, carga horária de 25 horas semanais. Eu tirei 26 na objetiva, 9 na discursiva e 40 na videoaula, fora também os meus títulos. Vamos dizer que um professor que não tem títulos e nem eu, ele tirou 29 na prova objetiva e 10 na discursiva e tirou 30 na videoaula. Ele nem foi zerado, ele tirou 30. E eu tirei 40, mas sem essa nota da videoaula, ele já consegue passar na minha frente. Portanto, vai impactar sim a classificação, certo? E qual é a minha opinião sobre isso? Inclusive, no vídeo que eu fiz sábado, no qual eu noticiei a liminar, alguns já colocaram, tá na cara que você é contra. E lógico que eu sou contra. Por quê? Porque o sindicato não correu atrás de retirar a videoaula quando o edital foi lançado? Porque a POESP concordou que um edital tivesse apenas 15 mil vagas para efetivação, sendo que faz 10 anos que não tínhamos concurso. E além disso, temos atualmente mais de 100 mil vagas em vacância. Por que a POESP, desde o começo, concordou de que os candidatos que optassem pela nota diferenciada por serem negros, negras ou afrodescendentes, caso não passasse na heteroidentificação, fossem eliminados do concurso, sendo que nem tem uma lista especial, e sim era para conseguir uma pontuação a mais? Por que a POESP concordou em convocar candidatos PCDs?
convocou hoje no Diário Oficial e a perícia é para o mesmo dia e apenas aqui na capital de São Paulo, não dando oportunidade de perícias em outras cidades. Por que a POSP concordou do fato da prova de títulos valer mais do que uma prova discursiva? Por que a POSP concordou que a prova objetiva, o mínimo, era fazer 6 pontos? Então, tem muita coisa errada desde o começo do edital. Desde o começo eu falei, pessoal, principalmente a prova de títulos, estava muito errado. Geralmente, os concursos públicos, a prova objetiva vale 100 pontos, a discursiva 100 pontos e os títulos valem no máximo 20. Não vale mais do que uma discursiva, por exemplo. Então, tá tudo errado desde o começo desse edital. Por que a POSP não questionou que na prova de professores de história tivemos sete questões anuladas? Então, a gente percebe que a POSP está fazendo uma jogada política, usando mais uma vez o professor como massa de manobra para os seus interesses. Daí o que acontece? Eu vejo aqui no canal os comentários, lá no meu grupo do WhatsApp, em outros grupos, no Facebook, os professores brigando, se ofendendo, se rebaixando. Enquanto isso, o secretário de Educação, Renato Feder, está rindo da cara de todos nós. E lembrando aqui que eu não tenho interesse nenhum nesse concurso como candidata, porque desde o começo eu falei aqui que eu não pretendia tomar posse do cargo no estado de São Paulo, pois eu já tenho meu cargo na Prefeitura de Caieiras, eu sou professora de Educação Infantil, eu passei em 2 cargos da Prefeitura de São Paulo, estou esperando as convocações, então eu não tenho interesse aqui nesse cargo do estado. Eu só fiz o concurso para o canal e principalmente pela novidade da videoaula. Mas eu preciso ser justa com a maioria que passou. Mas eu também não posso ser injusta com quem foi prejudicado. No caso de quem foi prejudicado, a POSP tinha que ter corrido atrás que a VUNESP fosse obrigada a apresentar esses candidatos o espelho de correção. Porque tendo o espelho de correção, vai apontar, minuto tal você errou nisso, minuto tal você foi pontuado naquilo. Daí isso seria uma correção justa. A partir do momento que a VUNESP não faz isso, dá margem para teorias de que, por exemplo, a correção foi por inteligência artificial ou que os avaliadores viram por cima e não analisaram de fato esses vídeos. Talvez se a VUNESP tivesse feito de maneira presencial, igual ao concurso da Prefeitura de São Paulo, onde todos tiveram as mesmas condições de espaço, tempo e material para gravar a prova prática, não teria acontecido, por exemplo, casos que os vídeos foram corrompidos pelo sistema da própria VUNESP. Ah, mas eram muitos inscritos. Como o concurso para efetivar era apenas 15 mil, por exemplo, podia ter convocado os 30 mil melhores classificados para fazer a prova prática presencialmente, igual a FGV fez na Prefeitura de São Paulo. E os demais candidatos ficarem classificados apenas para a categoria O. Talvez não tivesse dado toda essa dor de cabeça. E outra coisa, como vai retirar essa etapa, sendo que desde o começo estava disposto no edital, se você não concordasse, era só não se inscrever no concurso. E por que a POSP deixou as pessoas se estressarem durante ali o seu recesso, deixaram de estudar para a prova objetiva e discursiva para se dedicar a essa videoaula porque era a maior nota, para agora vir cancelar? Então isso não é justo, gente, não é. E para fechar aqui em relação ao Estado, primeiro, saiu hoje no Diário Oficial uma retificação no edital, isso mesmo, no qual, capítulo 1, disposições preliminares, 12, no presente certame haverá classificação geral de todos os candidatos inscritos para efeito de contratação temporária, em caso de eventual necessidade a ser realizada pelos termos da Lei Complementar 1093, de 16 de julho de 2019. Então, no edital de abertura, tinha habilitados, agora não. Tiraram a palavra habilitados apenas. E que isso significa? Que desde o começo, assim como foram falados nas lives dos centros de mídia, mesmo que você fosse zerado na videoaula, você
estaria concorrendo à contratação temporária, certo? Mas eu sei dos casos de realmente houve injustiça e o candidato poderia estar entre os 15 mil para efetivação. Esses casos devem ser revistos, mas também não podemos prejudicar a maioria. E para fechar aqui sobre o Estado, o que eu acho sobre a liminar? Pela minha experiência de concurseira desde 2011 fazendo concursos públicos, logo essa liminar vai cair. Com certeza a VUNESP, como também a Secretaria Estadual de Educação, estão recorrendo dessa decisão. No Paraná, quando o secretário Renato Feder era o secretário, também no concurso e também no processo seletivo, teve a etapa da videoaula. O sindicato lá do Paraná conseguiu uma liminar, mas alguns dias depois o Estado conseguiu derrubar essa liminar. O concurso foi homologado com a etapa da videoaula. Então, provavelmente será isso que vai ocorrer aqui no estado de São Paulo, porém, isso não vai limitar que candidatos possam entrar com liminares ali sob júdice particulares. Daí vai ser uma questão particular de cada candidato. Mas com certeza esse concurso vai ainda dar muitos problemas e vai ser uma verdadeira novela para 2024. Agora eu vou comentar com vocês sobre o concurso da Prefeitura de São Paulo, os cargos de PEIF e professor de Fundamental 2 e médio. Eu já tinha comentado aqui no canal que nos grupos de WhatsApp estava rolando vários boatos e eu falei desde o começo aqui, não vamos acreditar nesses boatos, e eu já falei aqui também, supervisor, diretor, pessoal que trabalha nas DREs, com todo respeito, não sabem de nada sobre o concurso. Quem sabe é quem faz parte da comissão do concurso, o secretário de Educação Municipal, o Fernando Padula, e também o prefeito Ricardo Nunes, tá? E os boatos que rolavam eram que a convocação aconteceria na última sexta-feira, dia 15, que seria mais de 5 mil, 6 mil, 7 mil, mas não foi isso que ocorreu. O que ocorreu na última sexta-feira foi a prorrogação dos contratos dos professores temporários. Para o cargo de PEI, que é o professor de educação infantil, foram 903 contratos prorrogados. Para o cargo de professor de educação infantil e fundamental 1, que é o PEIF, 2.255 contratos prorrogados e 1.788 contratos prorrogados para o cargo de professor de Fundamental 2 e médio, aqui juntando todas as disciplinas. E isso vai impactar a chamada do concurso? Eu acredito que, pelo menos para quem passou dentro do número de vagas, não. Mas agora que temos esses contratos prorrogados, a prefeitura vai se sentir à vontade de não agilizar o processo de convocação. E tudo leva a crer que o processo será demorado. Primeiro, se você for lá na página do Instagram da Secretaria Municipal de Educação, na sexta-feira, colocar a notícia da prorrogação dos contratos, e lá a secretaria diz que os contratos foram prorrogados para garantir que bebês, crianças, adolescentes e jovens e adultos não fiquem sem professores no dia 5 de fevereiro, que é o primeiro dia letivo aqui da Prefeitura de São Paulo. Portanto, será um processo demorado. O concurso, os dois, foram homologados no dia 30 de novembro. E observando outros concursos da Prefeitura, observando a homologação até a convocação, foi em torno de 1 mês a 2 meses de intervalo entre a homologação e a primeira convocação. Então, provavelmente, a convocação fique mesmo só para janeiro. Daí vai ter a escolha da escola, vai ter a perícia. Nem todos vão passar de primeira na perícia, vão pedir exames complementares. Vai ter gente que vai prorrogar a posse, que vai prorrogar o exercício, porque tem esse direito da prorrogação por qualquer motivo que for, ok? Então, pode ocorrer de muitos professores que passaram no concurso acabarem não assumindo lá no primeiro dia de aula, em fevereiro. Então, a prefeitura se garantiu com esses contratos,
Mas não ficou de bom tom para a prefeitura prorrogar esses contratos sem que tivesse tido a primeira convocação, sendo que o edital saiu em agosto de 2022. Ao longo de todo o ano de 2023, o processo foi arrastado, muito por conta também das polêmicas da videoaula. Esse concurso só saiu a classificação final e homologação em novembro, então era necessário que tivéssemos a convocação primeiro. Eu não sou contra prorrogar os contratos, precisamos dos contratos, pois os contratos servem para substituições temporárias, mas precisa também chamar do concurso. Tem vaga para todo mundo. Não adianta também, eu já vi algumas discussões de professores que passaram no concurso culpando os contratados culpando quem passou no concurso. Mais uma vez, a gente está se dividindo, não é isso. E tem muita vaga, gente, tem vaga para todo mundo. Mas, por bom senso, primeiro tem que chamar do concurso, né? Então, vamos ficar de olho, vamos cobrar nas redes sociais da prefeitura para agilizar essa convocação o quanto antes. E eu vou mostrar para vocês aonde que está parado esse processo. Eu estou aqui com um print de uma publicação do Instagram do Fernando Padula, secretário municipal de educação, que eu também fiz uma pergunta se a convocação seria essa semana. Ele me respondeu idem. Aliás, ele respondeu idem para a maioria. Mas para uma candidata que perguntou, senhor secretário, há um posicionamento referente às convocações de PEIF e Funde 2? Que ele respondeu, recentemente saiu a classificação e homologação. Agora tramita o pedido de convocação. Passa pela gestão, fazenda e JOF. Obrigado. O que é a JOF? É a Junta Orçamentária Financeira. Portanto, eu verifiquei aqui no processo SEI, que é o processo de acompanhamento aqui da Prefeitura de São Paulo, que eu vou deixar os links, tanto do PEIF quanto do Professor de Fundamental 2 e Médio. O último movimento aqui no PEIF e também no Funde 2 foi no dia 14 de dezembro. Atualmente, o processo de convocação está nesse setor, o DICAR. O que é o DICAR? É a Divisão de Gestão de Carreiras, que faz o planejamento e controle para provimento de cargos e vagas. Primeiro passa pelo DICAR, depois vai passar pela Fazenda, para depois passar na Junta Orçamentária Financeira, para daí sim o prefeito Ricardo Nunes assinar a convocação, ok? Então, como eu vi nos últimos concursos da prefeitura, entre a homologação e a primeira convocação, no mínimo é um mês. Então, vamos crer no milagre de Natal, que sexta-feira possa ter a primeira convocação, mas se não sair até sexta-feira, é fato que em janeiro vai sair sim, mas precisamos continuar cobrando para a prefeitura não arrastar esse processo e convocar o quanto antes. E qualquer novidade, principalmente convocação, eu trago aqui no canal. E para fechar o vídeo aqui de giro de notícias, eu vou comentar sobre a convocação para a prova de títulos do concurso de professores de São Caetano do Sul, que ocorreu também na sexta-feira, dia 15. Os candidatos convocados terão entre os dias 18 e 22 de dezembro no site da IDECAM, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é aquele site antigo, tá? Você precisa entrar na área do candidato e vai ter a opção para você anexar ali os documentos para a prova de títulos. Lembrando que títulos serão considerados diploma de doutor, diploma de mestre, pós-graduação e experiência profissional. Não tem um modelo no edital da experiência profissional, então pode ser qualquer modelo que a instituição que você trabalhou ou trabalha vai te fornecer, mas precisa estar descrito o cargo. Então, o que eu acredito? Eu passei só no cargo de professor fundamental 1, mas a minha experiência é só como professor da educação infantil. Talvez não seja aceito, mas mesmo assim mande. Como diz a gíria, vai que cola, né? Se você não tiver a declaração, pode ser a carteira de trabalho. Tem que tirar aquela página que tem a foto, que tem os seus dados e, é claro, as páginas dos registros. Professora Jéssica, eu só tenho a digital. Eu acredito
que vale, tá? Mas não tem nada aqui no edital falando sobre carteira digital. Eu aconselho entrar em contato com a Edecam, já que a carteira digital não tem a foto. Talvez seja o caso de, além de enviar o PDF com a carteira digital, precise enviar a foto do seu documento de identidade. Mas entre em contato com a banca para confirmar. E como eu havia dito lá no vídeo, quando saiu a classificação prévia, gente, não é todo mundo aqui que vai para a prova de títulos, e estava bem claro no edital. Quem não fosse convocado para a prova de títulos estaria eliminado do concurso, e foi exatamente isso que ocorreu. Muita gente jogou aqui na internet que seria mais de 1.000 pessoas convocadas e não foi nada disso, era exatamente como estava no edital. No caso, por cargo de professor de Fundamental 1, ampla concorrência, foram convocados para a prova de títulos e automaticamente aqui aprovados no concurso, na ampla concorrência, os 406 melhores classificados, das cotas raciais 157 e PCD 18, total 581 candidatos. Para professor de educação infantil, os 406 melhores da ampla concorrência, 143 da cota racial e 18 PCDs, total 567. Mas ficou estranho porque a cota racial ultrapassa os 20%, né? Por exemplo, ficou 27. Eu não sei se consideraram os empatados, mas, por exemplo, na ampla concorrência, não considerou os empatados. Então, ficou um pouco estranho essa parte. Mas, realmente, foi aquilo que eu interpretei do edital. Seriam convocados apenas quem tivesse dentro no número de cadastro reserva e respeitando as porcentagens tanto da cota racial quanto também da lista PCD. Ok? Então é isso. E para fechar aqui sobre São Caetano, saiu hoje também lá no site da Edecam uma retificação do cronograma do concurso, no qual o resultado final, tanto para os cargos de professores quanto para auxiliares de primeira infância, estão previstos para acontecerem no dia 19 de janeiro de 2024. Então, vai ter o período até sexta-feira para enviar a prova de títulos e durante o mês de janeiro a banca vai verificar os títulos e o resultado final está previsto para sair dia 19 de janeiro. E para fechar aqui o giro de notícias, como incentivo, a primeira colocada do cargo de auxiliar de primeira infância, esse comentário dela você encontra lá no meu vídeo do gabarito definitivo de São Caetano do Sul. Ela ficou em primeiro lugar, tirou 50 pontos estudando pela minha apostila. Então, mais uma vez, a minha apostila aprovando um primeiro lugar de concurso. É claro, não foi só a minha apostila. Primeiro lugar é todo o mérito dela, tá? Da candidata. Mas a apostila foi uma das ferramentas que ajudaram a Cristiane a conseguir ali a sua trajetória de aprovação. Então, fica aqui um incentivo para vocês continuarem estudando para concurso. Tem aqui os meus materiais, tem videoaulas aqui no canal. E quando eu tiver mais novidades aí dos concursos, eu também sempre trago aqui. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!